Amigos da TV Amergues, que Jesus nos envolva com a sua paz. Hoje nós vamos conversar sobre a psicologia da humildade. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, diz que os sentimentos são conquistas do processo de evolução do ser. Se desenvolvem a partir dos instintos e vão se libertando das heranças fisiológicas automatistas até se transformarem em emoções. Inicialmente, são aquelas sensações de dor e de prazer, de satisfação e de desgosto, e aos pouquinhos vão se transformando de necessidades físicas em emoções. Inicialmente, em ciúme, cólera, paixões perturbadoras, depois em emoções superiores. E no início, nós somos prisioneiros dos desejos imediatistas. Lentamente é que nós vamos superando o egocentrismo infantil. Aos poucos, a harmonia, o equilíbrio, as alegrias que não decorrem do sexo ou do estômago vão sendo percebidas, e aí vão desabrochando os valores morais e as conquistas intelectuais, culturais, artísticas, idealísticas. Mas o longo trânsito pelos impulsos dos instintos deixa condicionamentos que vão precisar ser reprogramados para que as emoções superiores possam superar os desejos. E o primeiro sentimento a romper a prisão dos instintos é o amor. Inicialmente, como vínculo à família de origem, aquelas pessoas que o protegem, que dão atendimento às nossas necessidades fisiológicas, e depois segue evoluindo, mas ainda egoísta, querendo retribuições, um amor ainda interesseiro, com desejos de posse, e por isso ainda se confunde amor com os jogos do sexo. Aos poucos vai sendo canalizado pela mente, pelo conhecimento. Diz a Joana de Ângeles que o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Gera um comportamento equilibrado, propiciando satisfação, aspirações estéticas e impulsionando o desenvolvimento das faculdades espirituais. Quando nós observamos o ciúme, o azedume, a inveja, a ira, a insegurança, a gente vê que o ser ainda se encontra no primarismo, com prevalência dos instintos. E como o amor é um grande gerador de energia criativa, no início ele pode criar transtornos, conflitos emocionais, por isso a importância de educar as emoções, gerando pensamentos de autoconfiança e gravando eles por repetição, estabelecendo programas de engrandecimento moral e também fixando na mente, corrigindo hábitos viciosos de usar pessoas como coisas, como se as pessoas fossem descartáveis, valorizando a experiência sem autocompaixão, sem baixa autoestima, são técnicas que a Joana de Ângeles oferece para que nós possamos chegar até as emoções gratificantes. E o amor é o grande bem a conquistar. É para onde nós devemos direcionar os nossos esforços. Quando alcança a plenitude, diz ela, o amor se irradia em forma co-criadora, em intercâmbio com as energias divinas. A Joana diz que o amadurecimento psicológico conduz a pessoa à humildade perante a vida, capaz de identificar as próprias possibilidades e também as inesgotáveis fontes de conhecimento a adquirir. Aí a pessoa percebe a sua pequenez diante da grandeza universal e se libera dos conflitos, da consciência de culpa, das fugas do ego. Por isso que uma visão mais ampla da realidade, além da aquisição moral de recursos interiores, vai dar para a pessoa uma simplicidade de coração e também um respeito pelos outros. Com lucidez, com naturalidade, a pessoa que alcançou a humildade vai trabalhar pelo bem geral, indo até a abnegação e o sacrifício, mas sem exibicionismo e nem arrogância. Percebe que a finalidade da existência é justamente a alegria de viver decorrente das ações no bem. E isso ajuda a melhorar a autoestima,
conduz à melhora constante, de modo que a pessoa vai trabalhando sem cansar. Essas pessoas não ficam presas à percepção das imperfeições, porque se encontram muito ocupadas no incessante trabalho de aprimoramento, buscando sempre novas conquistas sobre si mesmos. É importante dizer que muitas pessoas se escondem numa espécie de abnegação forçada, escondendo conflitos de timidez, de medo, de complexos de inferioridade, até de inveja, mas aí é possível perceber as reclamações, as exigências, são pessoas que se sentem sempre incompreendidas, são presunçosas na sua abnegação, muitas vezes extravagantes ou exibicionistas. Outras pessoas confundem a humildade com desprezo por si mesmo, com baixa autoestima. E ser humilde verdadeiramente não é se alienar, não é ser agressivo com os outros, nem se mostrar descuidado consigo mesmo ou indiferente às conquistas do progresso. A Joana vai dizer que isso é mais preguiça do que humildade. Outras pessoas aceitam todos os caprichos que lhes são impostos, parecendo humildes, mas na verdade porque têm medo dos enfrentamentos, das lutas. São pessoas coniventes com as coisas erradas, mais por acomodação, por submissão, porque gostam muitas vezes de parecer bonzinhos. E a humildade não é conivência com o erro, com o mal, em silêncios comprometedores. A humildade é ativa, é combativa, decidida, sendo muito mais um estado interior do que uma apresentação externa. A indiferença também é confundida com falsa humildade, mas se trata de um comportamento patológico. A abnegação nunca é triste porque é terapêutica. Se expressa na jovialidade, na alegria de viver, na felicidade de ser útil. E a Joana diz assim: ajudar renunciando-se é um estado de júbilo interior, não uma aprovação. Ela é espontânea, jamais imposta. Não é possível se impor a abnegação. Ela brota dos sentimentos elevados do ser. A humildade, do mesmo modo, é cativante, sem aparência, tem desprezo pelo puritanismo, vivendo-se com sinceridade, sem a preocupação de agradar, confiando no sucesso das realizações, com harmonia, com naturalidade. Essas conquistas do sentimento nos auxiliam a nos libertarmos das nossas heranças animais. E Joana lembra também a humildade de Jesus, que participava das coisas do dia a dia, se envolvendo com as pessoas em um sentimento de ternura, mas sem se deixar arrastar nem pelo júbilo fácil e nem pelo desespero diante da dor. Ele tinha um coração sensível, valorizava as coisas simples, conhecidas do povo, e ao mesmo tempo não tomava partido nos conflitos dos mandantes, das autoridades. Ele respeitava as leis dos homens, mas não se submetia às exigências mesquinhas nem da fé religiosa, nem da sociedade, dando exemplo da reparação do crime através do amor. A Joana lembra que nós devemos recordar o exemplo da humildade de Jesus, evitando o destaque, o coroamento, o aplauso, as considerações transitórias do mundo, nem entusiasmo excessivo no êxito, nem desencanto exagerado no insucesso. Então ela diz, tanto no triunfo como na queda, busca Jesus. E é a partir do autoencontro que nós passamos a não nos preocupar mais com a aparência, a assumir a consciência de nós mesmos, tornando-nos mais autênticos, nos descobrindo humanos, suscetíveis de erros e acertos. Isso é um passo decisivo na vivência da autenticidade. Porque os conflitos internos, eles criam uma couraça de defesa para que nós estejamos protegidos com relação às pessoas ou aos acontecimentos perigosos. Muitas vezes na infância nós criamos o hábito de nos poupar dos conflitos no lar, nos isolando, mas isso entorpece o sentido existencial. Diz a Joana que apesar de tudo que nós temos visto no mundo, tudo que nós estamos vivendo, o mundo não é tão mau assim. Outra questão que é importante de nós não confundirmos com a humildade
é o hábito de se sentir salvador de todos. O hábito de ser gentil ou generoso, pensando sempre antes nos outros do que em si, pode gerar uma espécie de amargura e de ressentimento não exteriorizado, e que aí a gente vai confundir com humildade. E pode ser uma fuga da realidade, uma necessidade de compensação psicológica, de valorização do ego, que uma insatisfação que gerou uma incompletude em torno da existência. A Joana diz que o indivíduo é um ser especial. Cada um de nós é único, com experiências intransferíveis. Por isso nós precisamos nos valorizar, evitando a exaltação, mas também evitando a subestima. Identificando a nossa autenticidade, descobrindo e aceitando o nosso lado escuro a fim de ir transformando ele aos poucos. E não devemos viver atormentados na busca do amor e do êxito como se fossem as metas essenciais da existência. Nós devemos ser coerente conosco mesmos, agindo corretamente e permitindo que o tempo vá trabalhando o nosso despertamento interior. Muitas vezes, o que a gente pensa que é amor é apenas troca de sentimentos prazerosos, que deixam depois ansiedade e vazio existencial. O que a gente pensa que é êxito, muitas vezes, é triunfo externo, que também traz o vazio existencial. Então, o nosso destino, segundo a Joana de Ângeles, é a paz, é a superação dos conflitos primitivos, e por isso nós precisamos aspirar aos ideais de iluminação e de liberdade. E o amor é que vai nos conceder a realização desse objetivo. O êxito desse amor consiste na satisfação de poder amar sem limites. Muita paz!